E aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos falar sobre teatro. Eu sou o professor Aurismar, esse é o meu canal Sala de Aula e a nossa aula de hoje é uma aula muito especial. Vai ser um verdadeiro espetáculo, porque afinal de contas nós vamos falar sobre teatro. Vamos lá? Deixe-me sair daqui e mostrar o slide aqui que eu preparei para vocês. Um teatro que tá muito, um slide que está muito bacana. Vamos lá falar sobre teatro. Deixe-me só pegar aqui minha canetinha para poder ir anotando, não tem como dar aula sem uma caneta na mão. Vamos lá? Então, o teatro, espaço cênico, elementos da linguagem. Esse é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, certo? Pegar a caneta, eu não peguei, pegar agora, ok? Beleza. Então vamos falar sobre esse tema geral que vai permear uma série de vídeos que eu gravei aqui para você, dando sequência a esse assunto que com certeza será muito útil aí nos seus estudos. Então, a história do teatro. O teatro surgiu na Grécia Antiga, no século 9 a.C., consiste em representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. Então veja bem que aqui a função do teatro, representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. Que sentimentos são esses? Sentimentos de alegria, sentimento de tristeza, de euforia, sentimentos de dor. Então, quando a peça é representada, todos esses sentimentos passam pelas pessoas que ali estão assistindo aquela peça. Aqui nós temos uma representação do que seria o teatro na Grécia Antiga. Veja que aqui o que a gente vai observar? A plateia está no alto, né, numa escadaria que vai subindo, e o primeiro lugar é embaixo, vai subir na escada, como se fosse hoje no estádio de futebol. E aqui embaixo, no centro, é onde ficam os atores representando a peça. O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. Beleza? Então toda a cultura grega se baseia também e especialmente nas representações teatrais, porque através do teatro a cultura grega pôde difundir-se, né? Ou seja, os gregos puderam difundir a sua cultura. É mais ou menos hoje o que acontece com Hollywood com relação à cultura americana, norte-americana, ok? O teatro teve essa importância na Grécia Antiga porque foi uma forma de expandir a cultura grega, de mostrar a cultura grega e de ensinar para as pessoas a cultura grega, beleza? Vamos para o nosso próximo slide, vamos abrir aqui a apostila. Ok? Então, para que serviu ou para que servia o teatro? Além daquilo que falamos, de servir como base para a divulgação e ensino da cultura grega, serviu também de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Para quem conhece um pouco da história, vocês vão lembrar que os romanos foram grandes admiradores da cultura grega. Quando os romanos conquistaram a Grécia, eles não destruíram os artefatos culturais da Grécia, pelo contrário, eles preservaram, fizeram cópias e levaram para Roma para enriquecer a cultura romana. Vale lembrar que o termo teatro significa que era pronunciado teatron, do grego significava lugar onde se vê, então era o lugar onde se vê, ou lugar para olhar. Então você ia para o teatro, que era um lugar para você olhar. Olhar o quê? As representações que ali estavam sendo feitas. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos. Além da presença de júris, eles apresentavam músicas, danças e mímicas. Aqui você tem o que sobrou, o que restou, né, do teatro, de um teatro grego. Veja que aqui é a escadaria, aqui embaixo, né, seria o palco e aqui aquela construção onde ficaria ali o lugar reservado às pessoas que estavam trabalhando na peça, na montagem da peça. Okay? A origem do teatro grego. Aqui nós temos uma imagem do Dionísio, que é o deus do vinho para os gregos, né? Dionísio era o deus do vinho, a divindade que representava também a fertilidade, o vinho era Dionísio. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia Antiga, por volta de 550, galera, veja bem, 550 a.C. E surgiu a partir das celebrações realizadas, principalmente para o deus Dionísio. Então, o deus Dionísio é quem vai dar, digamos assim, um pontapé inicial para o surgimento do teatro grego em Atenas. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, à fertilidade e ao vinho. Então, Dionísio estava ligado a essas três situações.
quando tinha uma festa, estava ligado também à fertilidade, à geração de filhos, né? E vinho. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Veja bem, uma festa que dura uma semana, que as pessoas bebem, cantam e dançam, tem alguma coisa a ver com o Brasil? Se você pensou no carnaval, vou dizer que você está certo, porque tem tudo a ver. Carnaval, vinho e teatro tem tudo a ver com a festa de Dionísio. O carnaval é uma festa profana, antiga que se tem registro. É a festa profana mais antiga que se tem registro. Galera, aqui a palavra profana é para ser o contrário do sagrado. Tudo aquilo que não é sagrado, dedicado ao Deus, né, à cultura cristã, ao cristianismo, é considerado profano. Então aquilo que não é sagrado é profano. Não necessariamente seja uma coisa depravada, uma depravação. Profano aqui é o contrário de sagrado. Provavelmente com o sentido de felicidade coletiva. Então, o carnaval surge com esse sentido de felicidade coletiva, várias pessoas ali vivendo um momento de felicidade e inversão das posições sociais. Então, vocês observam que no carnaval de rua hoje é muito comum a gente observar essa inversão de posições sociais. O homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, o cachaceiro lá se veste de padre. Bom, e por aí vai. Já existe há mais de 3.000 anos, a festa de carnaval então existe há mais de 3.000 anos. As raízes mais remotas encontram na Grécia Antiga, no culto a Dionísio, o deus da vindima, que mais tarde foi celebrado em Roma como o rei Baco. Então, para os romanos, Dionísio se chamava Baco, certo? Então, essa festa dionisíaca, para os gregos, vai se tornar um bacanal, que era a festa de Baco para os romanos, beleza? As máscaras e o teatro grego. Veja bem, não tem como falar do teatro grego antigo sem falar das máscaras. Isso tem uma razão de ser, que já está até aqui marcado no nosso slide para você ir visualizando enquanto a gente vai falando aqui. As máscaras eram instrumentos essenciais no figurino dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos. Bom, as mulheres para os gregos antigos não eram cidadãs, galera. Não era como é hoje aqui no Brasil, a igualdade de direito entre homens e mulheres. E naquela época só poderia participar das peças teatrais somente quem era cidadão. Como a mulher não era considerada uma cidadã, elas não participavam das peças. Então, qual foi a saída para isso? O uso de máscara. Se tinha ali na peça uma personagem feminina, utilizava-se uma máscara feminina, certo? Para representar a mulher. Então, ali nós tínhamos um ator, um homem, vestido de mulher com uma máscara de mulher. Talvez isso tenha servido de influência, né, nas festas de carnaval, os homens se vestirem de mulher. Assim como também, se fosse representar um deus, tinha-se uma máscara de um deus para que o ator pudesse se caracterizar como aquele deus. Ok? Vamos ver o próximo aqui. Peças teatrais gregas. Então, para falar das peças teatrais gregas, não tem como a gente não falar e não dar um destaque especial para essas 5 peças que aparecem aqui. Muitas peças teatrais gregas são representadas até hoje por causa da influência que tiveram no mundo. São elas aqui, Édipo Rei, Prometeu acorrentado de Ésquilo, As Troianas de Eurípides e As Vespas de Aristófanes. São 4 peças, eu falei 5 porque eu esqueci de botar a quinta aqui. Muito bem, Édipo Rei, então vai ocupar um papel muito importante, que é uma das histórias mais conhecidas, conta a história do filho do rei, que quando nasceu, o pai foi consultar o oráculo, como era costume naquela época, para saber o destino do seu filho. E o oráculo deu um vaticínio que o pai não gostou, e pai nenhum gostaria, pois o oráculo disse que o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Então, o rei, não aceitando esse destino, entregou o filho recém-nascido para um servo e ordenou que ele o matasse bem longe. O servo levou a criança para um lugar bem distante a esmo, porém não teve coragem de matá-lo, mas o deixou lá dentro de uma cesta para que ele fosse possivelmente e provavelmente devorado por uma fera, que aquele lugar era muito perigoso.
E assim a criança ficou ali naquele esmo chorando. Quando foi passando por lá um senhor, um mercadante de uma outra cidade, bem distante do outro lado do país, viu aquela criança muito bonita, se compadeceu dela e levou e o criou bem distante, sem nunca contar para ela a sua verdadeira história. E então, quando o próprio Édipo, já adulto, quis saber do seu destino, ele próprio foi ao oráculo e consultou o oráculo, e o oráculo repetiu as palavras: você vai matar o seu pai e vai casar com sua mãe. Então, para fugir desse destino, ele abandonou a casa do seu pai e fugiu para um lugar bem distante. Quando ele ia chegando próximo da cidade, de uma cidade, ele viu um senhor açoitando um servo. Então ele entra em disputa com esse senhor, mata o senhor e livra o servo das chicotadas. Depois de algumas caminhadas, depois de ter decifrado o enigma da esfinge e tal, ele chega numa cidade que o povo está lamentando a morte do rei. E ele conhece a rainha, uma mulher muito bonita, se apaixonam os dois e casam. E de repente começa a acontecer coisas terríveis nessa cidade, quando ele descobre que a mulher com quem ele casou é a mãe dele e o homem que ele matou era o pai dele. Então, com isso, os gregos querem dizer que não tem como fugir do seu destino, ninguém foge do seu destino. Então, essa é uma peça muito famosa que ainda hoje faz muito sucesso. O teatro religioso da Idade Média. Então, saindo da Idade Antiga, né, da Antiguidade Clássica, a gente entra na Idade Média com uma mudança totalmente no teatro. O teatro muda muito porque entra em cena agora a Igreja Católica. Então, na Idade Média, nós vamos ter um teatro que vai seguir os ditames da Igreja Católica Cristã. Então, veja bem aqui o que acontece com o teatro. O teatro é aquele que foi produzido na era medieval. O teatro medieval é aquele que foi produzido na era medieval, século V, veja bem, século V ao 15 antes de Cristo, ou seja, do ano de 400 a 1400 depois de Cristo. Durante esse período, o teatro medieval pode ser classificado em duas vertentes. Então, aqui na Idade Média, nós vamos ter um teatro sacro, que é relacionado aos temas religiosos, e um teatro profano, tal qual as farsas, os jograis, com os temas de caráter popular, cômico e moralizante. Veja bem que aqui profano não tem significado de depravação. Profano é aquilo que não é sagrado. Então, na Idade Média ficou bem clara essa divisão. Tinha-se um teatro sacro, representado dentro das igrejas, estão vendo aqui o ambiente da igreja, e o teatro profano, que tinha esse caráter bem popular, bem cômico e moralizante. Então, o teatro sai de um espaço a céu aberto e passa a ser representado dentro das igrejas, como ainda hoje existem em muitas igrejas encenações da vida, morte de Jesus Cristo, ressuscitação de Jesus, né, voltada para a Páscoa e outras encenações bíblicas. Teatro religioso na Idade Média, veja bem aqui em destaque que vocês visualizam uma imagem desse tipo de teatro, uma ilustração. Embora a era medieval seja um longo período da história, do século V ao século XIV, ao século XV, perdoe, que foi aos poucos se modificando, as principais características do teatro medieval foram isso daqui. Ó. Quais são as características do teatro medieval? A tradição oral, ou seja, as peças eram feitas de maneira oral, sem ter um texto escrito, porque na Idade Média as pessoas não sabiam ler, somente sabiam ler as pessoas que eram da aristocracia, ou seja, do clero, do alto clero da igreja, ou então as pessoas nobres ligadas ao rei. Caráter popular, então caráter de rua, vai começar a ganhar um caráter de teatro feito para o povo na rua. O espaço cênico vai ser as igrejas e as praças. Os temas sagrados e profanos, né? Vamos ter aí os dois tipos de teatro, sacro e profano. O uso de máscaras ainda persiste durante todo o teatro da Idade Média. Personagens alegóricos, o que seriam isso? As personagens elas representavam uma virtude ou um vício. O teatro iria representar, por exemplo, a honestidade. As personagens eram uma representação da honestidade, era uma representação da bravura, ou era uma representação dos vícios, né? da embriaguez, do ócio, da depravação. Então, isso eram personagens alegóricos, coisa parecida com o que acontece, por exemplo, nas fábulas, onde cada animal representa uma virtude ou um vício humano. Personagens alegóricos então uma coisa bastante marcante, né? Uma característica muito marcante do teatro medieval.
a união da dança, da música e do teatro, né? Então isso daqui é tudo misturado também no teatro medieval. E no teatro contemporâneo, veja bem que aqui nós já estamos na época de hoje. Quando se fala aqui contemporâneo, essa palavra quer dizer nos dias de hoje. Então o teatro contemporâneo já é um teatro que tem muitos recursos. Nós estamos numa era digital, na era do pós-digital, na era da internet de nuvem, do raio laser, né, e das iluminações pirotécnicas. Então nós temos muitos recursos hoje para ser utilizados, explorados no teatro. Os grupos teatrais que surgiram nas últimas décadas costumam eliminar a quarta parede. Isso aqui você já sabe que a quarta parede é aquela parede invisível que separa o público das personagens. Aqui, por exemplo, seria essa tela aí que está separando, que está me separando de vocês. Então, o que acontece no teatro moderno? A ruptura dessa quarta parede. As personagens conversam com o público, interagem com o público. A tendência é trabalhar a encenação interativa e a produção de textos coletivos, ou seja, o improviso entre as personagens e o público. Isso é muito comum no teatro contemporâneo. A iluminação de uma peça de teatro, a iluminação é tudo. Hoje há um jogo de luz capaz de criar cenários, de criar atmosferas de amor, a atmosfera romântica, de suspense, a atmosfera de terror, a atmosfera depressiva. Tudo isso pode ser criado com um jogo de luz. Então aqui eu trouxe 5 dicas que eu tirei desse site aqui, que é um site para profissionais do teatro, e nesse artigo específico os autores estavam dando dicas de iluminação de peças de teatro. Então eu achei conveniente trazer aqui para vocês conhecerem. A primeira dica então que ele elenca lá é: conheça a peça de teatro que será apresentada. Então não tem como você preparar a iluminação de uma peça se você não conhecer a peça. O que vai acontecer no primeiro ato, no segundo ato, quais são as cenas que vão rolar ali, para que você possa construir uma iluminação adequada para o clima da cena que será apresentada. Porque já pensou se o cara chega lá, cria uma iluminação de terror e de repente a cena é uma cena romântica? Vai ficar no mínimo muito esquisito isso, né? A segunda dica então é: conheça o seu equipamento para ter a iluminação teatral perfeita. Então, conhecer o equipamento. Que equipamento? O equipamento que você vai utilizar para produzir a iluminação. É claro que aí na casa de vocês não vão ter toda essa iluminação profissional, né? Na escola não tem essa iluminação profissional, mas é muito importante e interessante você saber quais são os recursos que você tem e o que esses recursos são capazes de criar, de fazer, né? O próprio ambiente. A terceira dica então seria: use a cor para despertar sentimentos em seu público. A cor, a luz colorida, é uma luz clara, branca, que ilumina bastante, ela dá a ideia de tranquilidade. Uma luz mais tênue, mais amarelada, ela dá a ideia de depressão. Uma luz vermelha pode transmitir paixão, né? Uma luz verde, esperança. Adicione padrões para uma dimensão extra. Então você pode criar padrões de luz e pode também utilizar aqui na quinta dica efeitos especiais. Então essas são as 5 dicas trazidas aí para vocês, que eu acho muito importante para as próximas aulas que a gente vai comentar. Então aqui eu trouxe para fechar cenas teatrais contemporâneas com iluminação. Veja que o jogo de luz pode fazer, criar padrões. Aqui é um tipo de luz que cria padrão, cria atmosfera, né, de mistério, de grandiosidade. Aqui nós temos um clima de suspense, de terror, e aqui um clima de rua, né, de subúrbio. Muito bacana e muito importante essa interação que se faz com luzes, com as luzes. Então eu fecho esse vídeo aqui com vocês, trazendo esse jogo de sombras muito simples e fácil de montar, né? Então espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui, agradecendo a vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até a próxima.